Olá, vamos iniciar mais uma conversa sobre cérebro. Com este vídeo nós estamos iniciando uma conversa sobre as técnicas de neuroimagem. Nesse primeiro vídeo, nessa nossa primeira conversa, vamos falar um pouco sobre a radiografia. Nós já conversamos que antes da década de 1970 não existiam ferramentas que permitiam a observação do cérebro sem a necessidade de abrir o crânio. Em termos de tecnologias, grosso modo, nós temos dois tipos. Aquelas que permitem uma análise da estrutura ou uma análise estrutural e aquelas que permitem uma análise da função ou uma análise funcional. Para analisar a estrutura, nós tínhamos antigamente os raios-x ou radiografia, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Inclusive lá na minha cidade, em Guaíra, aqui no estado de São Paulo, eu creio que também em outros lugares, as pessoas chamavam a radiografia de chapa. Quer dizer, todo mundo queria tirar a chapa, Então tirava a chapa dos pulmão, tirava a chapa do braço, tirava e assim por diante. Hoje nós temos tecnologias mais modernas, com imagens mais apuradas, com maiores resoluções, como por exemplo a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, que são as mais populares. Essas tecnologias, ressonância magnética e tomografia computadorizada, elas foram inventadas na década de 1970, mas só passaram a ser utilizadas na prática clínica muitos anos depois, conforme também nós já salientamos no vídeo anterior, no qual nós falamos sobre lesões. Para analisar a função, ou seja, o funcionamento do cérebro, nós tínhamos o eletroencefalograma, aliás, ainda temos o eletroencefalograma, o famoso EEG. O primeiro EEG ele foi obtido em 1924 pelo psiquiatra e neurologista alemão Hans Berger, que viveu ali entre 1873 e 1941. Porém, o EEG ele não é propriamente um exame de neuroimagem, ele não apresenta uma imagem da estrutura e muito menos da estrutura em funcionamento. Ele apresenta uma série de ondas. Para análise de funções cerebrais, temos hoje, por exemplo, que também não é bem um aparelho de neuroimagem, o chamado videoencefalograma ou o vídeo EEG. Sobre o vídeo EEG, veja, por exemplo, a imagem que eu vou apresentar para vocês, publicada no artigo de Ângelo Russo e colaboradores em 2016, na revista Epileptic Disorders. O artigo ele relata o caso de uma menina de 16 anos de idade que apresentava crises epiléticas focais e consciência prejudicada. A imagem apresentada é uma gravação de vídeo EEG durante o estado de vigília da menina. A imagem A
A figura A apresenta atividade de fundo normal, com desaceleração rítmica de média a alta amplitude, sobreposta sobre a região frontal direita. Veja o retângulo vermelho na figura. A imagem B aponta para o início das crises, caracterizada por frequências rápidas, de baixa e média amplitude na região temporo-occipital direita. Veja o retângulo azul. Seguidas por um acúmulo de descargas de ondas de pico e subsequentes descargas generalizadas. Já a imagem C é uma ressonância magnética cerebral em 3D, que aponta para o aumento do sinal no corpo do hipocampo direito, consistente com esclerose hipocampal. Veja a seta vermelha. Abrindo um parênteses, o hipocampo é uma estrutura na base dos lobos temporais que ela é responsável pela consolidação de determinados tipos de memória. Nós vamos falar em vídeos posteriores sobre a memória. E o mais interessante que a maioria dos focos de epilepsia se dão nessa região, na região do hipocampo. Na região do hipocampo. Então, só para lembrar um pouquinho também, vamos falar posteriormente, epilepsia o quê? É uma disfunção elétrica em determinada região do cérebro. Mas voltando às nossas imagens. A imagem B, ela foi criada a partir de um software chamado NeuScan Curie 7. E ela mostra a morfologia quantitativa do EEG, das pontas bem formadas. Então vocês podem observar que as pontas estão bem formadas, indicando atividade do córtex occipital direito. Ainda para as análises funcionais, também citamos no vídeo sobre lesões. Nós temos outras tecnologias, como, por exemplo, a ressonância magnética funcional. Temos a tomografia por emissão de pósitrons, o famoso PET-CT. Temos o PET-scan, entre outras, os quais também mencionamos, como eu disse, nesse vídeo anterior. E vamos tratar um pouquinho mais de detalhes no próximo vídeo. Mas e os raios-x, ou a radiografia? São úteis para examinar o cérebro? São úteis para o diagnóstico? Então, senta aí que lá vem mais um pouquinho de história. Os raios-x, como surgiram? Em 8 de novembro de 1895, um físico alemão chamado Wilhelm Conrad Röntgen, ao realizar experiências com um tubo de raios catódicos. Raios catódicos são feixes de elétrons. O Röntgen descobriu que uma tela fluorescente velha, jogada lá, iluminou-se a mais de 1 metro de distância quando ele ligou o tubo, apesar desse estar coberto por um papelão grosso. Röntgen percebeu que o tubo era capaz de emitir raios
invisíveis. Curioso, né? O físico alemão continuou a testar os benditos raios e descobriu que eles podiam penetrar em vários materiais, como, por exemplo, vidro, madeira e até mesmo penetrar em borracha. Hoje, nós sabemos que os raios X pertencem ao espectro eletromagnético, assim como a luz visível, as ondas de rádio, o ultravioleta, o infravermelho e as radiações gama. O que diferencia uma radiação de outra é principalmente o comprimento da onda. Né? Curioso e corajoso, e ainda impressionado com o fato, o físico decidiu colocar a própria mão no caminho dos tais raios invisíveis e verificou, com espanto, uma imagem sombreada dos seus ossos. Uma imagem sombreada dos seus ossos. Após esse episódio, Röntgen iniciou uma série de experimentos. E aí ele chegou a colocar vários objetos entre o tubo e a tela. E observou o seguinte, que todos pareciam ficar transparentes. Todos pareciam ficar transparentes. Considera-se, historicamente, que a primeira radiografia foi realizada no dia 22 de dezembro de 1895. Mas o nosso alemão, o físico, era esperto. Né? Era esperto. Nesse dia, segundo a história, ele colocou a mão esquerda da sua esposa, que se chamava Ana, no chassi com filme fotográfico, fazendo incidir a radiação oriunda do tubo, ou seja, o tal raio, por cerca de 15 minutos. 15 minutos. Revelado o filme, lá estavam a figura da mão da sua esposa Ana e seus ossos dentro das partes moles, menos densas. E por incrível que pareça, a esposa dele ainda estava viva, ainda estava inteira. Em dezembro do mesmo ano, de 1895, o físico entregou um relatório para a Sociedade Físico-Médica de Wolfsburg, na Alemanha, descrevendo todas as suas descobertas. O Wilhelm Röntgen foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física no ano de 1921. A repercussão sobre a descoberta, ela foi imediata e foi uma das maiores que temos conhecimento na história científica e médica até hoje. Teve uma repercussão enorme. Mas, inicialmente, houve uma certa confusão entre os raios X e os chamados raios catódicos, que o Röntgen estava testando. Os próprios físicos se confundiam. Por exemplo, alemães e ingleses tinham opiniões divergentes. Aliás, como até hoje alemães e ingleses têm opiniões divergentes para quase tudo. Também notícias sensacionalistas e boatos surgiram na época. Por exemplo, foi noticiado no The New York Times
do dia 20 de novembro de 1903 que os raios X podiam converter um homem negro em branco. O título era Raio-X convertem homem negro em branco. Negros etíopes transformados em brancos caucasianos. Ora, isso causou um furor enorme entre mulheres e mesmo entre homens, né, que desejavam uma cutis mais branca, uma cutis esbranquiçada. Também, na época, surgiram relatos de tratamentos faciais para eliminação de rugas, acnes, cravos, etc. Sendo que testemunhos de resultados mirabolantes buscavam seduzir novos consumidores, como em um anúncio também publicado no The New York Times do dia 1º de fevereiro de 1921, que dizia: os raios desse tal Sr. Röntgen são realmente prodigiosos. Em alguns casos, o tratamento com banhos de luzes mudou completamente a aparência de mulheres entre 40 e 50 anos de idade. As rugas desapareceram. A fisionomia jovial foi restaurada. E as pacientes recuperaram o frescor da vida quando eram moças. Pois é, fake news não é coisa nova. Como também não é novo a indicação de tratamentos não eficazes para determinadas patologias. Vejam o caso do Brasil. Indivíduos e até profissionais despreparados, que não sabem sequer a diferença entre vírus, bactéria, protozoário e o diabo, né? Por exemplo, indicando hidroxicloroquina, cloroquina ou ivermectina para tratamento de Covid-19 e gerando sérios problemas de saúde que até hoje estão repercutindo no nosso meio. Voltando aos raios-x. Era tanta asneira que o The New York Times, do dia 15 de março de 1896, que, como vimos, também publicava muita besteira, alertou para o seguinte: sempre que algo extraordinário é descoberto, uma multidão de escritores apodera-se do tema e, não conhecendo os princípios científicos envolvidos, mas levados pelas tendências sensacionalistas, fazem conjecturas que não apenas ultrapassam o entendimento que se tem do fenômeno, como também, em muitos casos, transcendem os limites das possibilidades. Este tem sido o destino dos raios-x de Röntgen. Dá para aplicar isso hoje?
Dá para aplicar isso hoje? Obviamente que sim. Pois bem, durante o ano de 1896, mais de 1000 artigos e 49 livros sobre os raios X foram publicados. O primeiro artigo sobre raios X, publicado por um pesquisador não europeu, ocorreu nos Estados Unidos em 1896, na revista Science. O artigo foi escrito por John Daniel. Pouco depois, o grande neurocirurgião Harvey Cushing, que viveu em 1869 e 1939, o Harvey, que trabalhou no Hospital John Hopkins, na Universidade de Yale, afirmou o seguinte, que os raios-x eles tinham utilidade limitada no diagnóstico de tumores cerebrais, mas tinham um valor no diagnóstico de tumores próximos à chamada célula turca, também conhecida como célula túrcica. O que é a célula túrcica? É uma pequena estrutura óssea em forma de célula de montaria de cavalo, que fica na base do crânio e contém no seu interior uma importante glândula endócrina, que é a chamada hipófise ou glândula pituitária. Mais ou menos na mesma época do Röntgen, outro alemão, um neurocirurgião Fedor Krause, que viveu entre 1857 e 1937, usava raios X rotineiramente para localizar tumores cerebrais. Krause escreveu um capítulo de livro inteiramente dedicado ao uso de raios X para esse fim, ou seja, para localizar tumores cerebrais. Ainda sobre os usos do raio-x, em 1908 foi publicado por Charles Alan Porter um artigo sobre o uso de raio-x para diagnosticar infartos e tumores cerebrais. O artigo ele foi publicado numa revista chamada Transactions of the American Röntgen Ray Society. Essa revista provavelmente não existe mais, mas este talvez tenha sido o primeiro relato do uso de neuroimagem em uma revista científica americana, isso em 1908. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as referências desses artigos que eu estou citando e que vou ainda citar. Então fiquem tranquilos, depois vocês podem lá buscar os artigos e consultar os artigos que são interessantíssimos. Bom, também naquela época, lá nos Estados Unidos, placas de vidro revestidas com um tipo de emulsão foram usadas pelo radiologista George Feller para ajudar a diagnosticar tumores cerebrais.
Mary Sosman, que viveu entre 1890 e 1959, em um artigo publicado na revista Radiology de 1927, apontou que tumores cerebrais, tais como alguns tipos de gliomas, como por exemplo os astrocitomas, que meningiomas, como também neoplasias do plexo caroide e tumores da hipófise, poderiam ser identificados em imagens de raio-x. Não se preocupem por hora com os tipos de tumores citados acima. Vamos esclarecendo isso conforme formos desenvolvendo outros conceitos. Mas observe que uma das figuras apresentadas no artigo do Sosman, de 1927. Essas figuras mostram a radiografia de uma mulher de 27 anos de idade com um tumor calcificado no plexo caroide. Observem as setas. Pois bem, o plexo caroide é a área do cérebro que produz o líquido que banha o cérebro e a medula, ou seja, são as estruturas responsáveis pela produção do líquido cérebro-espinhal, ou líquor, o qual circula os ventrículos do cérebro, no canal central da medula espinhal e no espaço abaixo da aracnoide. Então, o plexo caroide produz todo o líquido que circunda o encéfalo e a medula. Ora, qual é a função desse líquido, do líquido cérebro-espinhal? Basicamente, grosso modo, duas funções. Primeiro, a função de proteção mecânica, e a função de limpeza. Eu acrescentaria uma certa forma de função de nutrição, mas também é um assunto para mais adiante um pouquinho. Bom, o que é a aracnoide? A aracnoide. Aracnoide é uma membrana serosa que está em posição mediana, medial, ou seja, entre duas outras membranas, que são a dura mater e a pia mater, que juntamente com a aracnoide, então as três membranas, dura mater, aracnoide e pia mater, são as membranas que compõem aquilo que se chama de meninges, as quais envolvem o encéfalo e a medula espinhal. Bom, voltando às nossas chapas, ou melhor, às nossas radiografias. No Brasil, a primeira radiografia foi realizada em 1896. Até hoje, é motivo de disputa entre alguns pesquisadores, historiadores, sobre a autoria da primeira radiografia. Alguns defendem que foi o Silva Ramos, aqui em São Paulo. Outros defendem que foi o Francisco Pereira Neves, lá no Rio de Janeiro. Há aqueles que dizem ter sido Alfredo Brito, lá na Bahia, e outras posições. Eu, como
paulista, fico com o Silva Ramos, é óbvio. Né? Os primeiros professores de radiologia no Brasil foram o Rafael de Barros, em São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, lá na década de 1910, e o Duque Estrada, no Rio de Janeiro, também na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, na década de 1910. Mas os raios-x trouxeram problemas. Mais ou menos, né, lá em 1896, já começaram a surgir os primeiros alertas sobre os perigos dos raios-x. Inclusive, os periódicos sensacionalistas começaram a tratar de raios da morte. Muitos pesquisadores foram acometidos com úlceras, abscessos e graves queimaduras que não cicatrizavam ao trabalharem com raios-x sem a mínima proteção. No final do século XIX, início do século XX, os aparelhos de raio-x emitiam doses absurdas de radiação e sem controle algum. E data desse período os primeiros relatos da necessidade de algum tipo de proteção, de radioproteção. Porém, com o passar do tempo, os métodos de proteção e os aparelhos de raio-x foram aperfeiçoados. Então, houve um aperfeiçoamento tanto em termos da tecnologia como em termos de métodos de radioproteção. Houve um grande avanço tecnológico e foram identificadas outras utilidades em termos de exames diagnósticos a partir de raio-x. Por exemplo, a angiografia utiliza de alguma forma de raio-x. A radioterapia utiliza para o tratamento de neoplasias também radiação. Algumas pesquisas são realizadas para a realização de lesões a partir de radiação ionizante. A tomografia computadorizada, que vamos tratar em outro vídeo, utiliza um processamento computacional para combinar várias imagens de raio-x a fim de gerar imagens transversas e visualizações tridimensionais com excepcional qualidade. A radiografia do crânio é um exame ou meio complementar de diagnóstico que serve para avaliar essa região, ou seja, a região do crânio, e dessa forma contribuir para o diagnóstico de diversas patologias, como, por exemplo, tumores, que podem surgir no crânio. É possível, mediante radiografia, verificar, além dos tumores, se há fraturas do esqueleto facial, mandíbula, etc. Também a radiografia é utilizada como parte de protocolos específicos para diagnóstico de mieloma múltiplo,
O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que tem origem na medula óssea, um tipo de câncer agressivo. Veja, por exemplo, a imagem publicada em um artigo de Mecre e colaboradores em 2018, no Journal of the Belgian Society of Radiology, desculpa, né? De uma radiografia simples da coluna vertebral, na qual se pode observar um mieloma múltiplo. A radiografia, como vocês podem ver, mostra lesão osteolítica com ruptura cortical, colapso vertebral e massa de partes moles. Então observa aí onde está indicando a seta. Por meio do raio-x do crânio, também é possível observar os seios da face, o que permite verificar, por exemplo, se há algum tipo de obstrução nesses seios. É possível observar aspectos inflamatórios e assim por diante. Então, podemos observar que a radiografia é um método há muitos anos utilizada na prática médica, tanto para diagnóstico como para tratamento. É um instrumento muito utilizado também na área, dentro da prática médica, na área neurológica. Obviamente, a radiografia apresenta diversas limitações quando comparada com outras tecnologias de neuroimagem mais avançadas, como a tomografia, como a ressonância magnética. Entretanto, isso não significa que a radiografia em neurologia e em outras áreas deva ser completamente descartada. Então, ainda é um exame útil, é uma técnica útil e uma técnica barata. Como diz o ditado, se não tem tu, vai tu mesmo, ou pelo menos comece pelo tu mesmo, e aí toca o barco para frente. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, não deixe de se inscrever no canal e até a nossa próxima conversa, na qual nós vamos tratar das outras tecnologias de neuroimagem. Então, até logo e um grande abraço. Bye, bye.